Shalom, shalom. Que a graça do nosso Deus seja derramada sobre você que está aí ouvindo, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Purificados pela água da palavra. É o que nós iremos ver aqui nesse short. Amém? Mas antes, eu quero te pedir para que você se inscreva, para que você dê o like, acesse os sininhos e compartilhe os nossos shorts e vídeos para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Pois Jesus está preparando para voltar e nós já temos que estar prontos quando ele voltar. Não podemos ter dúvida. E você amanhã não vai poder dizer que não ouviu esta palavra, pois ouça esta palavra que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus em Efésios 5:26 diz assim para nós: para que a santificasse, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que está acontecendo aqui nesse versículo 26 é que Jesus está orientando aos maridos que amem as suas esposas, assim como Jesus ama a sua igreja ao ponto de morrer por ela, ao ponto de lavar a sua igreja, de limpar a sua igreja através da água da palavra, isto é, através da sua santa palavra. A palavra de Deus, ela é tida como aqui uma analogia água e palavra, porque a água, irmãos, ela limpa, não é? Quando você se suja de barro, ela te limpa, você toma um banho e você fica limpo. E a palavra da mesma forma. Quando você começa a ler, quando você começa a buscar profundidade na palavra de Deus, a interagir com Deus, lendo a sua palavra, evidentemente que nós iremos refletir sobre algo essencial, né, para as nossas vidas espirituais, que é a palavra de Deus. Ela vai fazer em nós uma limpeza, não é? E até o ponto de transformarmos naquele velho homem, transformando-se para o novo homem. Isto é, a palavra de Deus, ela é como água, ela nos limpa. Vivemos hoje, queridos e amados irmãos, um mundo onde somos, na verdade, constantemente, né, expostos a impurezas, a sujeiras, né, a mentiras, ao pecado. Né? Nossos olhos e ouvidos e coração, né, são atacados diariamente, todos os dias. E a pergunta que o salmista fez no Salmo 119:9 ecoa para nós. Nós precisamos de dar atenção, não é? Nós precisamos de dar atenção. Porque ela diz assim, Salmos 119:9: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Como purificará o jovem o seu caminho? Mas a resposta está aqui também. A resposta é clara. A resposta é objetiva. A resposta é concreta. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte: observando-o conforme a tua palavra. Você já ouviu dizer que a boca fala do que o coração está cheio? Pois é mais ou menos não, é isto. Quando nós nos alimentamos desta palavra, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando, ela vai nos transformando. E quando nós abrimos a boca para falar com alguém, querendo ou não, só vai sair coisas boas, só vai sair coisas que vêm do alto, só vai sair palavras que edificam, só vai sair orientações que vai te colocar num bom caminho, meu amado. Mas se você é aquele que alimenta das palavras que se seca, que são as palavras do mundo, palavras de homens, palavras de pessoas, evidentemente que não vai dar um bom resultado. Não é verdade?
A Bíblia, na verdade, ela compara a palavra de Deus, com água. É o que eu falei para vocês, é uma analogia que é feita, né? E isso não é por acaso, não é por acaso. Porque assim como a água limpa nosso corpo físico quando nós sujamos, a palavra limpa a nossa alma. É esta importância que tem a palavra de Deus. É esta importância que tem a comparação. É essa importância que tem esta analogia. Que a palavra de Deus é água. Entende? Porque limpa. Porque transforma. Efésios 5, 26 nos diz que Jesus, na verdade, ele purifica, né, a igreja. Porque ele está dizendo da igreja, né? Do amor que ele tem à igreja. Ele ama tanto a sua igreja, que é você, que sou eu, que é o Antônio, que é a Maria, que é todo aquele que busca a sua verdadeira palavra de Deus. Não estou aqui falando de igreja, templo, não é isso que está sendo falado aqui na palavra, mas sim está falando de você, de mim, do João, da Maria, do Joaquim, de todos aqueles que buscam ler a palavra, que buscam ter um relacionamento com Jesus. É disso que ele está falando, não é? Para que assim possamos então ser purificados, né? Através da lavagem da água pela palavra. Isto é algo poderoso, sermos lavados pela palavra, sermos transformados, não é? Pela palavra de Deus. Hoje nós vamos entender três verdades que a Bíblia nos ensina sobre a água da palavra, que é o seu poder, que é a sua importância e como devemos recebê-la diariamente. São 3 pontos importantes, né? Que é o seu poder, o poder da palavra, a sua importância, qual a importância desta palavra e como devemos receber esta palavra diariamente. Amém? Muito importante. Portanto, o primeiro ponto é: a palavra de Deus nos limpa. Jesus falou em João 15:3 o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem poder para nos limpar, para nos transformar, né? Para nos mudar. Não é verdade? Ela, na verdade, revela o pecado que está em nós, mostra o erro, né? Mas também mostra o caminho do arrependimento e da restauração. Olha o poder da palavra. E este poder, ela está em Deus, ela está em Jesus Cristo. Porque a própria palavra é o próprio Deus. Não é assim? Por isso ela tem esse poder de transformação, né? Esse poder de revelar o pecado que está em nós e nós reconhecermos, né? E arrependermos e sermos restaurados quando reconhecemos que precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus para que Ele a transforme através da sua palavra, através do próprio Deus, do próprio Cristo. Assim como a água, né? Tira a sujeira do corpo, né? A palavra tira a sujeira do nosso coração. Muitas vezes, irmãos, queremos mudanças, não queremos? Sem transformação interior, não é verdade? Nós queremos que isto, aquilo mude, que João mude, que Joaquim mude, que a minha esposa mude, que meu filho mude, que minha filha mude. Nós queremos que todo mundo mude, mas sem transformação interior. Porque o primeiro a querer ser transformado somos nós, porque nós não transformamos ninguém. Agora, quando nós buscamos ser transformados, buscando a palavra de Deus, porque a palavra ela é transformadora, e aí nós gradativamente, a cada vez que entramos na palavra, que aprofundamos na palavra, né, nós vamos sendo transformados.
E quando nós passamos a viver uma vida transformada, as outras pessoas irão ver, porque convive com você, irão observar que você está transformado, que você está mudado. Não é assim que funciona? Mas Jesus, entenda você, nos limpa de dentro para fora. E não é esta mudança externa. Por isso que eu digo para vocês que a igreja verdadeira de Cristo, ela não é o templo, ela não é aquele templo lá feito por mãos de homens. Somos nós, não é? Por quê? Porque nós somos transformados, né? Essa limpeza ela tem que vir de dentro, essa transformação tem que vir de dentro. E para que eu seja e faça parte da igreja de Deus verdadeira, é preciso que eu seja transformado. E não há transformação se você não buscar a verdadeira palavra de Deus. E muitas das vezes você fica esperando Deus falar com você como milagre, vamos dizer assim, mágica, né? Mas não é, a palavra está aí, a palavra de Deus transforma, porque a própria palavra é o próprio Deus. Então não precisa estar esperando Deus aparecer aqui para que haja mudança. Ele já está dizendo aqui que a palavra dele transforma, que a palavra dele muda, não é? E essa mudança ela vem do interior. Não é verdade? A transformação, meu irmão, começa pela palavra, conforme eu já disse, que entra no nosso coração. O que eu quero dizer para você, a palavra de Deus, quando refere coração, ela não está falando do coração de carne aqui. É também uma analogia. O nosso coração, o coração do homem, ele é a mente. Por quê? Assim como o coração joga sangue para todos os órgãos do corpo, ele é o responsável de julgar o sangue, de mandar o sangue, de mandar a vida para os órgãos. Assim é a palavra de Deus para as nossas vidas. Assim, nós temos que encher a nossa mente de palavras boas, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, para que a nossa mente se encha, que quando nós possamos abrir a boca, só saia coisas que edificam. Entende, irmãos? É esse entendimento que devemos ter. Você tem deixado, na verdade, a palavra te levar? Ou deixe a vida me levar? Ouvindo a palavra de homens, ouvindo palavras do mundo, ouvindo palavras que secam. Porque a palavra de Deus é água, ela não seca nunca. Ela jorra, ela é uma fonte que jorra. Entende? É preciso que nós busquemos, a ouvir a verdadeira palavra de Deus. Ou você apenas, a escuta de vez em quando. Assim como quem toma banho também uma vez por mês, uma vez por cada 40 dias, de vez em quando. Sabe, irmãos, esta chamada desta palavra que nós temos que ter entendimento. Por que a nossa vida, por que a sua vida às vezes não muda, não melhora? Porque ainda falta algo, irmãos, importante que depende de você, que é abrir espaço na sua mente, no seu coração, para que encha da palavra de Deus, para que você seja transformado e aquilo que você tanto queria, que tanto almejava, já não vai ser mais tão importante. Porque quando você busca a palavra de Deus, que você busca o próprio Deus, automaticamente as coisas vão fluindo e vão acontecendo e você vai ver que não é necessário se apegar às coisas materiais, porque elas vêm para suprir a sua necessidade. Amém? No próximo short, irei falar então o segundo e o terceiro ponto da importância da palavra. Se inscreva, dê o seu like e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom!